Você falou em umas coisas interessantes sobre a sua trajetória política. Você estudou direito, se formou na Mackenzie, foi estudar no exterior. Quando que você voltou? Eu fui em 2000 e... Fui em 2000 Hum. para 2001, voltei em 2002, né? Fiquei um ano e meio lá. Hum. E voltei, mas sempre advoguei, né? Tanto em Portugal, quando eu estava lá, eu também trabalhava como advogado. Eu já era formado, eu tinha me formado no Mackenzie. Entendi. Sua área profissional sempre foi de Sempre atuação como foi no advogado. direito, como advogado. Aí mantive a minha atuação como advogado. Em 2006, isso sempre foi advogado. Depois de 2006, além de ser advogado, nós fundamos em Direito Brasil, então eu comecei a dividir meu tempo entre política, o meio político, fui candidato a deputado federal, fui candidato a deputado federal pela primeira vez pelo PFL, Partido da Frente Liberal. E em 2006. E em 2006, na campanha, eu fiz uma campanha que era por uma nova direita. 2006, 20 anos atrás. Depois fui candidato de novo em 2010, foi o ano que o Lula elegeu a Dilma, primeiro mandato da Eu Dilma. lembro. E aí, em 2010, eu fiz uma campanha que era Chega de PT. Na verdade, quase o mesmo sentimento de hoje em dia, né? Uhum. Chega de PT, 2010. Aí fui secretário particular do governador, secretário de Meio Ambiente do Estado. Depois fui candidato novamente em 2018, com uma campanha que era Tolerância Zero. Negócio de segurança pública, defesa do produtor rural no campo contra o MST, contra essa bagunçaiada toda. Fui ministro do Bolsonaro, ministro do Meio Ambiente, de 2019 a 2021. Depois eleito deputado federal em 2022 e cá estou como deputado federal agora candidato ao Senado. Uma coisa que me perguntaram da primeira vez que eu conversei com você, o pessoal falou assim, olha, só tem uma frase dele que meio que queimou ele muito, assim. Ah, da boiada? Agora tem que passar uma boiada. O que você quis dizer com isso, especificamente? A frase em si não tem nada demais, é que ela foi tirada de contexto, porque primeiro aquela era uma reunião privada dos ministros. Então não era para aquilo ser divulgado em público, não porque tinha alguma coisa errada, não tinha nada de errado na frase. Isso é uma frase incomum, no agro você usa muito isso. Mas, obviamente, se você falar, não, olha, você tem que falar, você vai explicar alguma coisa que vai a público, então você explica melhor. O que a frase passar a boiada significa? Que você tem, naquele caso especificamente, inúmeras regras em vários ministérios, eu não estava nem falando só do meio ambiente, em vários ministérios, um monte de regra burocrática, contraditória, regra que impede o desenvolvimento, regras absurdas. Né? O Brasil é o rei da burocracia, do entrave ao investimento, de tudo. Todo mundo reclama. Tanto empresários brasileiros, do pequeno, do médio, do grande. É verdade. O cara vai montar, às vezes você conversa com um cara e fala assim, tô tentando um alvará da prefeitura para poder montar uma banca de jornal, para poder ter um carrinho de pipoca para vender na Avenida Paulista. Então, o que acontece? A burocracia brasileira é tão estúpida e tão feroz contra o empreendedor, e ele é feroz desde o pequenininho que quer montar, como eu disse, o carrinho de pipoca, até um grande projeto industrial, um projeto de infraestrutura. Você tem regras absurdas, regras que não têm o menor sentido, irracionais, contraditórias muitas vezes entre si. O que eu disse naquela reunião? Que tinha um monte de coisa que cada ministério poderia ir fazendo, que era necessário fazer e que muitas delas, talvez até a maioria, nem precisavam passar pelo Congresso. Porque naquela época o presidente da Câmara, era o Rodrigo Maia, ele era oposição ao governo Bolsonaro. Entendi. Então tudo que a gente mandava para a Câmara não avançava. Então, olha, a gente está insistindo em ficar mandando projeto de lei, coisa que precisa do Congresso, quando na verdade tem um monte de tarefas para serem feitas dentro de cada um dos ministérios, que você não precisa do Congresso, vamos fazendo, o Brasil agradece, o investimento estrangeiro agradece, tudo que o Brasil pode fazer para gerar desenvolvimento, emprego, renda, oportunidade, vai se beneficiar muito desse trabalho. Você considera que grande parte das coisas que não andaram no governo Bolsonaro foi devido a essa burocracia, devido a essa implicância ali Tinha um pouco de tudo. Do centro político com o governo. Tinha um pouco de tudo. Eu acho assim, nós chegamos, não podemos tirar de contexto que o Bolsonaro foi eleito em 2018 num ambiente em que o Brasil tinha ficado 22 anos com a esquerda no poder. Você teve 8 anos de Fernando Henrique, depois mais 8 anos de Lula, depois mais 6 anos da Dilma. Aí que veio o Temer e deu uma mudada de rumo. Mas você teve 22 anos de esquerda no poder. Então, esses caras aparelharam a máquina pública com gente com a mentalidade deles em todos os lugares.
Onde você levantava o lençol ali, tinha um monte de petista escondido. Em vários órgãos governamentais por 22 anos. Então, isso por si só gera um impedimento. Porque você queria avançar em projetos, em ideias, em modernizações, e a máquina travava muito. Depois você tinha, obviamente, uma parcela do Congresso Nacional, que é PT, PSOL, enfim, a turma que é de esquerda, e uma outra parcela do Congresso Nacional, que é o Centrão, que queria de qualquer jeito arrancar coisa do governo. E quando o Bolsonaro entrou em janeiro de 2019, ele não abriu o ministério para nenhum partido do Centrão indicar ninguém, ele não loteou os ministérios. Ele escolheu ministros, dentre eles mas eu era um dos 22 ministros dele, tinha outros 21 ministros, escolheu ministros pela capacidade técnica para a pasta que ele ia cuidar. Não era um loteamento político. E Brasília está acostumado a uma regra que ou você entrega uma parcela do poder para essa turma do Centrão, ou eles trabalham contra. Então também foi um fator importante. O volume de pedidos do Centrão e que foi represado durante até pelo menos o meio de 2021. Aí você tinha um outro fator, que teve a pandemia. A pandemia atrapalhou demais. O governo Bolsonaro estava voando, o Brasil estava voando. Imagina, os juros no Brasil chegou à casa dos 3,5, acho que 3,75, Bolsa não lembro subindo, mais. Bolsa bombando, dólar caindo, juros a 3 e pouco. Imagina, nós estamos com juros a 14, estava a 15 até um mês atrás. Então assim, o Brasil de juros de 3% é um mundo, o Brasil de juros a 15% é outro mundo. Então, o Brasil estava bombando. Aí veio a pandemia, o mundo inteiro, aquela história do fecha tudo, fecha a economia desabou. Aí não teve jeito, o governo teve que injetar dinheiro, teve que fazer uma série de coisas. E aí desandou um pouquinho. Quando você está começando a se recuperar, ou pelo menos se adaptar, acostumar não é a palavra, mas se adaptar às restrições econômicas para o país da pandemia, vem a guerra da Ucrânia e da Rússia, que atrapalha também muito o Brasil, por causa dos fertilizantes, dos insumos que pararam de vir de lá. E até o governo Bolsonaro foi muito competente em negociar com a Rússia uma liberação para fertilizante brasileiro vir para cá. Imagina o agro brasileiro, do jeito que ele é forte, pujante, depende do dia para a noite não tinha fertilizante, não tinha insumo. Então, também foi uma questão importante. Então, você teve ali várias coisas, óbvio. Teve problemas de relacionamento com a imprensa, é verdade. Uma parcela da sociedade que foi contra nós desde o primeiro dia, isso é fato. Problemas de comunicação nosso, talvez algumas coisas de explicar realmente para a sociedade por que a gente estava fazendo as coisas, qual era o objetivo, que benefício que essas medidas iam trazer. Não, mas isso aí são coisas que foram sendo aprendidas ao longo do tempo, né? Uhum. Hoje você considera, por exemplo, essa questão da direita no Brasil, você já teve dentro do lado do governo Bolsonaro, hoje você está ainda no novo, ainda dentro do aspecto da direita, mas em outro partido, né? Sim. Você acha que hoje, qual partido hoje, ou não podemos falar em partido, tem que falar em pessoas, que representa mais a direita? O partido mais à direita do Brasil é o Novo. Aliás, foi a Folha de São Paulo que falou, não sou eu que estou falando. A Folha de São Paulo, que é insuspeita, porque é um jornal, obviamente, com tendência mais à esquerda. A Folha de São Paulo fez um levantamento de como votam as bancadas no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. E esse levantamento mostrou que o partido que mais consistentemente vota temas da direita, ideias da direita, vota contra o governo Lula, é o Novo. Não posso deixar de dizer que 1/3 do PL vota com o PT, vota com o Lula. Tem cargos no governo Lula, tem relacionamento com o governo cargos? Lula. Opa, tá cheio de indicado da turma do Valdemar, do Altineu, enfim, de outros que estão lá. Tá cheio de indicado no governo. Cheio. Então, o PL tem uma parcela de gente boa, que são os bolsonaristas, mas tem uma parcela de gente que é centrão na veia, que são os valdemaristas. Quando nós fomos para o PL, junto com o presidente Bolsonaro, havia um sentimento de que, com a força do próprio presidente Bolsonaro, dos deputados e senadores bolsonaristas que iam para lá, a gente ia conseguir, de alguma forma, transformar o PL num partido efetivamente de direita. Não só do ponto de vista ideológico, mas também, e muito importante, do ponto de vista comportamental. Ou seja, se afastar completamente de governos de esquerda, como o do Lula, como o do PT,
não deixar gente corrupta ter posição relevante dentro dessa história toda. Mas, infelizmente, o que aconteceu foi que, embora o presidente Bolsonaro seja o presidente de honra do partido, tenha muita gente boa lá dentro, quem manda no PL é o valdemarismo. Quem manda no PL é o Valdemar da Costa Neto. Manda por quê? Porque o que aconteceu? Os bolsonaristas são aqueles que têm voto, né? Eu me incluo porque eu estava lá no PL, eleição aqui em São Paulo. Quem foram os deputados Você mais... foi eleito, né? É diferente de você ganhar um cargo Isso. ou ser eleito no rabo de alguém. O sistema eleitoral brasileiro é o sistema de voto na legenda. Então você faz o quociente eleitoral da legenda. Se você pegar, vou pegar o exemplo de São Paulo, que é o que eu conheço bem. Nos outros estados eu não conheço, mas a realidade é exatamente a mesma no Brasil inteiro. Você pega em São Paulo, dos 17 deputados federais mais votados, os mais votados mesmo são 3. A Zambelli teve 940 mil votos, o Eduardo teve 740 mil votos e eu, que tive 640 mil votos. Então, esses 3 foram os únicos deputados de todos os 17 que fizeram a sua própria cadeira, cada cadeira mais ou menos 290 mil votos, por aí. Então, nós fizemos a nossa própria cadeira e mais uma sobra para o partido, para poder puxar a gente lá embaixo. Ou seja, Zambelli, Eduardo e eu fizemos juntos 8 cadeiras. Só nós 3 fizemos 8 cadeiras. Tá? Significa que dos 17, os últimos 5, porque eram dessas 8 cadeiras que nós fizemos, 3 eram para nós mesmos, né, para Zambelli, para mim e para Eduardo. E os 5 últimos da lista de deputados só entraram graças a nós 3 aqui na ponta. Tá certo? Tirando esses 5 últimos que só entraram graças a nós 3, os outros, nenhum deles fez a sua própria cadeira. Nenhum deles. Todos foram no quociente eleitoral. A maioria dos deputados aqui que entrou no quociente eleitoral são gente ligada ao Valdemar. Por quê? Eles não têm voto próprio para se eleger. Eles se aproveitaram dos votos dos bolsonaristas, nossos votos, para entrar no vácuo. Como nós que fizemos uma quantidade grande de votos. Eles não têm voto. Essa eleição tá complicada, então, porque essa eleição a gente não tem nem a Carla Zambelli, nem eu, nem o Eduardo. Nem você e nem o Eduardo. Nem o Eduardo. A Zambelli foi a mais votada. Foi a primeira, 940 mil. O Eduardo segundo com 740 e eu o terceiro com 640. Então por que eu tô te dizendo esse negócio do funcionamento do PL? Porque embora, eu estou usando o exemplo de São Paulo, embora nós, bolsonaristas, aqui tivéssemos os votos, bastante voto, na hora que chegou para exercer o mandato, portanto no início do mandato, em janeiro, fevereiro de 23, os cargos-chave, tanto na Câmara, quanto no Senado, quanto no partido, ficaram todos na mão dos valdemaristas. Hoje, para você ter uma ideia, eu tive o cuidado de olhar isso hoje, até porque, hoje que eu digo, essa semana, até porque saiu, eu recomendo para quem está nos assistindo, procurar no YouTube, saiu um documentário daquele pessoal que faz documentário chamado Spotniks. Sim. Esse pessoal fez um documentário chamado A História do Valdemar, um corrupto que preside o maior partido de direita do Brasil. Que é a história do Playboy de Mogi, né? Isso, do Playboy de Mogi, que o pai colocou na política, sim, que ajudou o Lula, que ajudou a Dilma, que teve no governo, todos os governos envolvido do PT. Envolvido no mensalão, envolvido em tudo quanto é rolo. Aí, o que esse pessoal cita no documentário, e eu fui atrás do documento. Quem é que manda no PL? Tá aqui o documento, para ninguém dizer que sou eu que estou inventando, tá aqui, ó. Certidão autêntica, membros atribuídos aos cargos executivos do Partido Liberal. Tá aqui, ó. São essas 2 páginas aqui, essa e essa. Olha só quem manda no partido de verdade. Abel Franco, valdemarista. Alfredo Nascimento, valdemarista total. Aliás, foi o ministro dos Transportes na época daquela confusão da corrupção lá, ainda era o Partido da República. Altineu Cortez, já foi candidato pelo PT. Aliás, o Altineu Cortez é o vice-presidente da Câmara dos Deputados, que disseram, o PL vai ficar com uma cadeira. Bom, que adianta o PL ficar com uma cadeira se o cara é petista? Não adianta nada, você só usou o nome PL. Tá aqui, ó. Então, Abel Franco, Alfredo Nascimento, Altineu Cortez, tudo petista. Tudo centrão. André do Prado, centrão, filhote do Valdemar. Cleovan Amorim, nem sei quem é, mas tudo Valdemar. Éferson dos Santos, Valdemar. Elzo Oliveira, Valdemar. Aí vem Jair Messias Bolsonaro, presidente de honra, ou seja, não tem função
executiva. Aí Certo. continua a lista. José Rosa, Valdemar. Tadeu Candelária, braço direito do Valdemar lá dentro do partido. Luiz Fernando Arantes, Valdemar. Luiz Henrique Sampaio, Valdemar. Márcio Alvino, deputado federal com a gente, Valdemar. Maria Isabel José, secretária do Valdemar. Marina Della Vedova, Valdemar. Mariussa Tosati, Valdemar. Nilmer Ruiz, Valdemar. Rinaldo Sakai, Valdemar. Rogério Marinho, secretário-geral. Ou seja, veja só, O Rogério Marinho é aquele lá do... o senador, secretário-geral. Sei. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 membros no Diretório Nacional. Sendo que dos 19, 17 são do Valdemar. Cadê os bolsonaristas aqui? Não tem. Nós fizemos um monte de voto, enchemos o PL de dinheiro, tem, sei lá, 2 bi de fundo eleitoral e fundo partidário lá dentro. Ficou o maior partido tempo do de país. televisão. Agora não é mais por causa do União Brasil com o PP, mas a federação deles. Mas de qualquer forma, maior fundo eleitoral, maior tempo de televisão, maior bancada da Câmara, maior bancada do Senado, maior bancada da Assembleia Legislativa, tudo graças aos bolsonaristas. Mas o cara tem 17 de 19. E como que você acha que o Bolsonaro aceitou isso? O Bolsonaro não tem como. O Bolsonaro, coitado, nem tem como mexer nisso. O Valdemar não abriu essa oportunidade. A gente achava que quando entrasse no PL ia virar esse jogo. Então não tinha combinado antes. Eu acho que não, eu não sei dos detalhes, mas eu acho que não. Ou se combinou, o Valdemar não cumpriu. O fato é que, pela posição dos bolsonaristas dentro do PL, essa lista de 19 valdemaristas e só 2 bolsonaristas tinha que ser o contrário. Claro. O Valdemar tinha que ter 2 cadeiras, a dele próprio, que tá aqui, e mais um no máximo. Os outros 17 tinha que ser tudo bolsonarista. E não são. Significa que a direita fez filho na barriga dos outros. A direita fez filho na barriga do centrão. Essa é a verdade. Uhum. Porque o filho que nasceu desse poder todo é um filho do Valdemar. É ele que manda no partido, é ele que manda no dinheiro do partido, no tempo de televisão do partido, na legenda do partido. Então não vem me dizer que é um partido de direita, porque o Valdemar é centrão na veia. E tá aqui, ó, 19 pessoas, ele tem 17 dos 19 assentos. Ele que manda, incontestavelmente. Não é que ele manda só um pouquinho, ele manda muito. O Bolsonaro e o Rogério Marinho são 2 cadeiras. Ele tem todas as outras 17 cadeiras. 17 contra 2. Olha a desproporção. E vem me dizer que o PL é um partido da direita? É direita coisa nenhuma, é o partido do Valdemar. Ele diz quem vai ter legenda, quem não vai ter, quem vai receber fundo Teve partidário. alguma vez que o Valdemar chegou a prejudicar os bolsonaristas? Claro, prejudica toda hora, imagina, pelo amor de Deus. Vocês se consideram desses? Eu sou um dos que ele prejudicou, lógico.